Pensando em fazer alguma pintura? Tinta São Miguel. Atuando há mais de 50 anos no ramo de tintas e complementos com 17 lojas, sempre com as melhores marcas do mercado. Venha conhecer nosso sistema tintométrico, que faz mais de 2.000 cores para colorir sua obra. Estamos localizados na Rua Doutor Falcão, número 5. Faça seu orçamento conosco através do telefone 4693-5708 ou pelo WhatsApp 971954843. Diga que escutou esse comercial na Rádio Mega FM e ganhe 5% de desconto. Siga nosso perfil no Instagram e Facebook, @Tinta São Miguel SP, e fique por dentro de todas as novidades. Tinta São Miguel, mais cores na sua vida. A sua sintonia. Mega FM. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um momento especial que nós esperamos toda semana, toda segunda-feira, onde nós apresentamos aqui o programa Visão Cristã. Eu quero compartilhar com você hoje um texto que está em Mateus capítulo 18, no versículo 18 também, onde trago o tema da mensagem desta manhã, orando juntos em concordância. Mateus capítulo 18, versículo 18, disse o Senhor Jesus: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhes, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Palavra do Senhor Jesus. Amém? E o propósito desta palavra do Senhor Jesus, desta manhã, é chamar a atenção para nós mesmos. Chamar a nossa atenção para nós mesmos. Para o nosso tempo de oração ao Senhor. Pelo meu tempo de oração, pelo seu tempo de oração. O que é que nós estamos ligando nos céus com a nossa oração, com o nosso tempo de oração? Se é que de fato estamos fazendo isso. Nós temos tido esse tempo de intimidade com Deus. Nós temos tido esse tempo de intimidade com Jesus. Nós temos tido esse tempo de intimidade com o Espírito Santo. Estamos cumprindo esse propósito que o Senhor Jesus nos ensinou. Amados, nós recebemos muitas instruções do Senhor Jesus. A Bíblia, os Evangelhos, o Novo Testamento está cheio de instruções. Mas se nós não tomarmos posição diante delas e cumpri-las, não terão nenhum efeito em nossas vidas. Precisamos estar cumprindo os propósitos que o Senhor Jesus nos ensinou em sua palavra. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos como a igreja primitiva se manifestava diante das circunstâncias através da oração, através do poder de Deus clamado pela oração dos fiéis. Neste século 2021, especificamente nesta década
de 2020, a igreja está sofrendo sanções. A igreja tem sofrido sanções por parte das autoridades governamentais, por parte de um sistema que tem governado o mundo, e vocês sabem qual é esse sistema, porque o mundo jaz nele. Através desse sistema, a igreja, eu percebo, a igreja do Senhor Jesus, as pessoas com medo de serem expostas. As pessoas não mais evangelizando com medo de importunar pessoas. Misericórdia. Tenho visto uma igreja calada. Uma igreja que não ora, que não faz vigílias de oração, campanhas de oração. E uma igreja calada, meus queridos ouvintes, não terá manifestação do poder de Deus. Não moverá o coração de Deus. Uma igreja muda, só pensando em religiosidade, festividades, não moverá o coração de Deus. Não. O que nós vemos em Atos dos Apóstolos, que lá na igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus lá intimidava o inimigo em oração, barrava as suas ações malignas. Eles não tinham medo de importunar ninguém, muito menos o inimigo, muito menos Satanás e seus demônios. Não viviam intimidados, acovardados, calados, não. Oravam e buscavam respostas de Deus. Respostas de Deus. A oração estava focada numa intermediação com fatos, pessoas e Deus. Uma oração de intercessão. Uma oração para mover o coração de Deus. Era uma igreja intercessora, que intercedia dia e noite diante do Senhor, pelas causas, pelas pessoas, pelas situações em que eles estavam vivendo. Atos dos Apóstolos, temos um registro do capítulo 12, versículo 5, que Pedro, um dos principais apóstolos do Senhor Jesus, estava preso, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Pedro estava preso. Por que Pedro estava preso? Cometeu um crime? Matou alguém? Roubou alguém? Lesou alguém? Não! Estava preso por pregar o evangelho do Senhor Jesus. E havia uma intercessão incessante por toda a igreja em favor da vida de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela noite, Pedro, que dormia entre dois soldados acorrentados com duas cadeias e sentinelas à porta que guardavam o lugar onde ele estava preso. Então seria a última noite de Pedro ali. Depois ele seria apresentado para ser torturado e morto. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor
E uma luz iluminou a prisão. E este anjo, tocando do lado de Pedro, disse: levanta-te depressa. Então as cadeias que prendiam as mãos de Pedro, as algemas, caíram. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e sandálias. Cinge-te, ou seja, coloca as suas roupas e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e vem comigo. Segue-me. O que eles faziam lá para manifestar este poder? Oravam em concordância. Intercediam diante de Deus por aquela causa, por aquela pessoa. E o que nós precisamos fazer aqui, hoje, para que esse poder se manifeste em nosso meio? Orar em concordância, colocarmos a causa da nossa oração diante de Deus e intercedermos como igreja, juntos, concordando com aquilo que nós estamos clamando ao Senhor. Amados, hoje nós somos uma igreja dispersa. Uma igreja dispersa em oração. Uns oram, outros não oram. Uns concordam e outros não concordam. Nem concordam em orar. Nós precisamos analisar isso, amados. Precisamos fazer uma análise disso. Há 2000 anos, pela encarnação do Espírito Santo, nasceu Jesus Cristo. Através dele, Deus se fez homem entre nós. Houve uma manifestação de Deus entre nós. E durante o tempo do seu ministério, que foi em sua vida 3 anos, Jesus ressuscitou mortos, curou cegos, fez surdo ouvir, acalmou tempestades, parou tempestades, andou sobre as águas, expulsou demônios, alimentou multidões com 2 peixes e 5 pães, transformou água em vinho, e vinho do bom, vinho festivo. Falou com tanta autoridade que os fariseus daquela época se calaram diante deles. Os doutores da lei ficaram sem argumentos diante de Jesus. Mas Jesus foi crucificado. Foi morto. Foi para o túmulo. Foi sepultado. Mas não ficou lá. Ao 3º dia, ele venceu a morte. Ao 3º dia, ele ressuscitou. Pegou as chaves da vida e do inferno e disse que tudo estava consumado. A vida do Senhor Jesus aqui na terra foi uma vida de oração e de realização de milagres, de curas, de libertação. E por causa disso, ele sofreu perseguição, injúrias,
foi preso, condenado injustamente, com a maior sentença da época, que era a morte na cruz. Misericórdia. Um inocente condenado à pior morte da época, a morte de cruz. Vejamos uma coisa aqui, amados. Na igreja primitiva, do lado de fora, havia muitos fariseus, falsos religiosos. Mas dentro da igreja, haviam homens e mulheres fiéis ao Senhor Jesus, o ressuscitado. Aquele que venceu a morte. E quando havia a perseguição aos apóstolos do Senhor Jesus, como fizeram com ele mesmo, a igreja, os fiéis, aqueles que compartilhavam da igreja do Senhor Jesus, oravam incessantemente em concordância. E sempre havia uma resposta. Libertação, curas. A igreja primitiva via Deus se manifestar poderosamente. Por quê que eles viam a manifestação poderosa de Deus constantemente? Porque eles não aceitavam o mundo e o pecado dentro da igreja. Amados, hoje nós estamos vivendo um tempo em que as lideranças estão alisando o pecado para as pessoas permanecerem na igreja. Misericórdia. Alisando o pecado em troca de dízimos, de ofertas, de dinheiro. Misericórdia. Alisando o pecado em troca de fama, de sucesso, de divulgação. Misericórdia. Como é que Deus pode agir nesse meio de prostituição da palavra de Deus? De mercadejação da palavra de Deus. Como é que Deus pode agir? Deus não vai contra a sua palavra. Não vai. Então muita coisa não vai acontecer em nosso meio, mesmo que nós estejamos orando. Mas se nós não estivermos orando e sendo permissivos com o pecado, nada vai acontecer. O primeiro passo é: receba Jesus como seu Senhor Salvador. Limpa a sua alma, limpa o seu espírito da condição de pecador, de pecados acumulados. Peça perdão. Santifique-se e entre em oração e intercessão ao Senhor, que você vai ver o que vai acontecer na sua igreja, na sua vida, na sua casa, na sua família. Queridos, nós precisamos de santidade em nossas vidas. Entende isso? Ah, pastor, agora então eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santa. Sim, tem. É o que o Senhor Jesus nos pede em sua palavra. É o que a palavra do Senhor nos orienta. É o que o apóstolo Pedro nos orienta: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Santifique-se na minha presença, diz o Senhor. Então nós precisamos sim de santidade em nossas vidas. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, santidade não é você subir num lugarzinho mais alto, num altarzinho lá, botar suas mãozinhas postas e ficar com carinha de anjo, como se fosse a pessoa mais santa do mundo. Não! São atitudes. São atitudes. São ações da sua vida. É coração. O que é que tem? Você pode estar realizando um monte de
de coisas boas ao seu redor, fazendo doações para o Rio Grande do Sul, fazendo doações para as instituições de caridade e tudo mais, mas com um coração perverso, com outros interesses. Isso não é santidade. Isso não é santidade. Deus está olhando para o seu coração. A santidade está aí no seu coração. Amados, por muitas vezes nós pecamos. Pecamos, pastor? Pastor, que é isso, pastor Daniel? Crente peca? Peca. Peca. Mas santidade é não viver na prática do pecado. Eu pequei, opa, peço perdão ao Senhor, me reconcilio e não vivo na prática do pecado. Sigo em frente buscando santidade. Entenderam isso, cara? Entenderam isso, meus ouvintes? Amados, nós precisamos ter comunhão entre os irmãos. Comunhão. Ah, mas isso hoje é muito difícil, a gente quase não tem tempo, pastor. Tem sim. Que tipo de comunhão nós precisamos ter? Todos os tipos de comunhão. Principalmente o de se encontrar para orar ao Senhor. Eu vejo as dificuldades que nós temos em organizar um tempo de oração juntos. Como é difícil. Como é difícil. A comunhão de oração, ela é muito difícil. Claro que a comunhão na pizza, a comunhão na feijoada, a comunhão na macarronada, a comunhão do churrasco, ela é muito mais atraente. E reúne muito mais pessoas também. Mas não é dessa comunhão que nós estamos falando, é a comunhão espiritual, onde o meu espírito testifica com o espírito do meu irmão, da minha irmã, em Cristo Jesus, e nós estamos caminhando na mesma direção. Entende isso? Então a nossa maior comunhão é aquele momento em que nós estamos reunidos no mesmo ambiente, orando e concordando com a oração entre nós. Um irmão ora, uma irmã ora e nós concordamos com a oração dele. Depois eu oro e as pessoas concordam com a minha oração. Aí nós estamos tendo uma comunhão espiritual que não tem preço. Que é esta comunhão espiritual que vai mover o coração de Deus diante das circunstâncias pelas quais nós estamos intercedendo. Entendem isso? Nós precisamos, amados, orar de verdade. De verdade. Não é de boca para fora não, é de coração para fora. Como nós lemos aqui no início da palavra, ligar as coisas no céu. Desligar coisas na terra. Nós precisamos de unidade. De unidade. De nos unirmos em oração. De abrirmos a nossa boca em oração conjunta com outros irmãos, ligando e desligando situações ao céu e à terra. Precisamos estar unidos neste tempo, concordando um com o outro, cumprindo a palavra do Senhor que nos diz: aonde tiver dois ou mais em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém? Nós precisamos, queridos, abrirmos as nossas bocas em oração. Estamos nos contentando em ouvir a oração do pastor. Quando começa um culto, quando termina o culto ou durante um culto. E depois? E depois do culto? E antes do culto?
nós precisamos vigiar, como disse o Senhor Jesus, e orar. Orar incessantemente. Nós não estamos tendo tempo de oração hoje, tempo para orar. Nas nossas 24 horas do dia, por muitas vezes nós vasculhamos e não encontramos um tempo para orar. Uma hora para ficar na presença de Deus, intercedendo, buscando. Uma hora para encontrar com algumas pessoas e termos um tempo de oração. Nós não temos esse tempo. Porque nós diluímos o nosso tempo no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no X, no Z, no Y, menos em Deus. Menos para as coisas de Deus. Amados, nós precisamos parar de nos contentarmos em ouvir a oração dos outros. Sim. E a sua oração? E a minha oração? Aonde está? Aquela oração, às vezes, com palavras simples, ou até sem palavras, muito mais no pensamento ou no gemido do nosso coração, como foi a oração de Ana, lá no templo do Senhor. Aonde está esta oração? Essa oração de intimidade com Deus. Amados, nós devemos entender que Deus está pronto para que cada um de nós possamos rasgar os nossos corações diante dEle. Falar das nossas dores, mostrar a Ele a nossa incapacidade de vencermos algumas barreiras, alguns pecados que nos assediam diariamente. Nos colocar em posição de humildade diante de Deus, dizendo: eu preciso de ajuda, Senhor. Deus sempre esteve pronto a ouvir o nosso clamor, a ouvir a nossa oração. Então, meu convite nesta manhã é: vamos nos apresentar ao Senhor. Vamos nos apresentar ao Senhor em santidade. E vamos abrir as nossas bocas diante do Senhor, em favor de pessoas, em favor de nações, em favor de cidades, em favor de famílias. Vamos ser intercessores santos, clamando ao Senhor em comunhão e em concordância. E aí, então nós vamos poder experimentar o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder de Deus sobre a nossa nação, o poder de Deus sobre a nossa igreja, o poder de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Mas precisamos tomar posição. Deus é santo. Deus é santo e requer santidade de nós para estarmos com Ele, para termos comunhão com Ele. Amém? Precisamos estar diante de Deus com o coração disponível a receber um tratamento específico para a dissolução da nossa mente pecadora e o estabelecimento de um coração rendido ao Senhor, de uma mente santa. Santa. Todos nós deveríamos ser atraídos por Deus.
E não apenas ficarmos desejando as coisas de Deus através da oração dos outros. Não. Você é capaz, eu sou capaz. Devemos enfrentar as nossas dificuldades e nos expor diante de Deus, em comunhão com outros irmãos, em concordância com outros irmãos, nas nossas petições, nas nossas intercessões, naquilo que nós estamos propondo para o Senhor, como a igreja primitiva lá no primeiro século propôs. E pessoas foram libertas, cadeias caíram de suas mãos, algemas, e puderam experimentar o poder absoluto de Deus em suas vidas. Amém, meus queridos? Que nesta manhã esta palavra fique no seu coração e que nós possamos, a partir dela, sermos conduzidos a orar em comunhão com os nossos irmãos e em concordância com os nossos irmãos, e vamos poder experimentar o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana em nome de Jesus.